1 Reis 7, 21. 1 Reis 7, 21. Na minha versão tem assim: depois levantou as colunas no pórtico do templo. Tendo levantado a coluna direita, chamou-lhe Jaquim. E tendo levantado a coluna esquerda, chamou-lhe Boaz. Amém? É assim, parecido que tem na sua versão? Parecido, né? 2 colunas erguidas. Você pode sentar agora aí confortavelmente. E eu desejo muito que você tenha uma alta expectativa hoje. E eu desejo isso por achar que Deus pode não somente suprir a sua expectativa, mas Ele pode, inclusive, suprir de uma forma que ultrapasse nessa sua expectativa e você possa ganhar muito com o que Deus tem para falar aos nossos corações hoje. Eu confesso que quando eu leio esse versículo específico, eu tenho uma visão, eu quero entender, né, o que o versículo está falando. Então eu tenho uma visão, eu quero ver um quadro pintado na minha frente. E nesse quadro tem uma porta, um pórtico, é o que fala aí, tem um pórtico com 2 colunas. E do jeito que ele falou aqui, o rei de nome Salomão, ele erigiu essas 2 colunas, e ele não queria que fossem colunas comuns. Porque aquilo que é comum, a gente não vai dar um nome. Lá em casa, as minhas filhas têm uma gata. E no primeiro momento que elas receberam a gata, no primeiro dia, foi uma gata adotada, a gente foi numa instituição de animais, e aí adotamos a gata. A gente veio no carro com a gata e elas discutindo sobre o nome da gata. Qual foi o nome que vocês deram para a gata? Jujuba. Mas, por incrível que pareça, a gata ela é convocada, ela é chamada, chama a gata várias vezes no dia. Raramente eu ouço o nome Jujuba. Sabe como é que o pessoal chama a gata lá em casa? Gata. Você já botou o almoço da gata? E essa gata, onde é que ela está? Então assim, ninguém chama pelo nome que deram, chama de gata. Parece que dá para trocar o nome, né? Por que não troca o nome de Jujuba para gata? A minha esposa já fez essa brincadeira. Por que não bota o nome dela então de gata, já que chama só de gata? Mas deram um nome porque você quer ter uma proximidade. Então quem tem um pet, é o comum, se dá um nome. Então quando a sua mãe lhe deu um nome, graças a Deus, porque você é importante. Então quer dar uma importância para a pessoa, você vai dar uma identidade, você dá um nome. Salomão queria dar uma importância para aquelas 2 colunas. E ele deu nome às 2 colunas. Decorou o nome? Qual foi o nome da coluna da direita? Qual foi o nome da coluna da esquerda? Vamos ler de novo aí. Lê de novo aí para você identificar. O nome da coluna da direita? Jaquim. O nome da coluna da esquerda? Boaz. Para ele era importante, para a gente nem tanto. Por quê? Porque a gente nem lembrou mais. A gente acabou de ler, mas que nome é esse? Por mim, não faz nenhum significado, não é importante para mim. Ainda não, mas eu queria que no final dessa noite, essas 2 colunas tivessem significado para você. Porque quando Salomão pôs esses nomes, ele pôs nome hebraico. Todo mundo que estava ali ao redor entendeu na hora. Então eu vou pôr esse nome aqui numa tradução do português, para que você possa então entender. Tinha uma coluna do lado direito, tinha uma coluna do lado esquerdo. E isso aqui tem tudo a ver com a festa que a gente quer identificar hoje. Porque se a gente não der nome para essa festa, ela fica sem significado. Eu e minha esposa, a gente viajou para Jerusalém uma vez e a escala para a gente ir até Jerusalém foi Madrid. A gente visitou uma praça famosa chamada Praça de Espanha. Essa praça ela foi erguida em homenagem a um famoso escritor espanhol, Miguel de Cervantes, esse mesmo, vocês conhecem, que bom. Miguel de Cervantes, que escreveu uma história famosa. Qual o personagem mais famoso de Miguel de Cervantes? Dom Quixote. Vocês estão bons hoje de literatura, hein? Dom Quixote. Então, quando você vai na praça, tem uma estátua enorme
exatamente erguida em homenagem a esse personagem. Então se levanta memoriais para que você fique lembrando, para a Espanha não esquecer desse grande escritor deles, desse grande herói da cultura espanhola. Então eles fizeram a praça principal de Madrid, a praça principal, praça de Espanha, tem lá a homenagem a aquele escritor. E o seu símbolo ali com o Dom Quixote. Falou o nome, todo mundo sabe, essa praça é para honrar essa pessoa. Quando você levanta um monumento desse, é para você não esquecer. Então é a praça fulano de tal para homenagear. Homenagem é para não esquecer. Então quando a gente faz uma homenagem para alguém, a gente não esquece. Coloca um nome na porta da tua casa, para você não esquecer. Foi o que Salomão fez. Eu vou botar um nome nessa porta. É a porta do templo. É o pórtico do templo. Eu vou botar nome nas duas colunas. Que quando você chegar na casa do Senhor, no templo, não vai esquecer, porque está homenageando. Toda vez que passar, você olha e vê, não esquece. Eu abro a porta do meu guarda-roupa e eu me lembro de uma homenagem que alguém fez para mim. Porque me entregou a homenagem em papel. E a homenagem é inesquecível, gente. Porque o desenho é bonito? Não. O desenho, ele tem um significado. Ele não foi um pintor famoso que fez. Foram as minhas duas filhas. Elas fizeram uns desenhinhos lá do Dia dos Pais. Pintaram do jeito que a cognição delas naquela idade servia. E me entregaram Feliz Dia dos Pais. Eu guardei no meu guarda-roupa. Está lá. Então toda vez que eu vou me arrumar, que eu abro a porta do guarda-roupa, eu vejo a homenagem das minhas filhas para mim. Para mim é significativo. Eu me lembro sempre, as minhas filhas fazem homenagens para mim. E está lá no guarda-roupa. Para outra pessoa que abriu o guarda-roupa, o que esse papel velho está fazendo aqui? Não significa nada, mas para mim significa. As minhas filhas colocaram o nome delas lá, colocaram o meu nome como pai delas, para mim significa muito. Lembre na tua memória, qual foi uma homenagem que você recebeu, que você, uau, isso foi dedicado para mim. Se foi dedicado para mim, tem uma importância, tem um significado. Você costuma lembrar dessa homenagem, uma dedicação. Essa festa aqui é a festa da dedicação. A festa da dedicação é a festa em que você homenageia alguém. Que você faz uma homenagem e diz, estou dedicando isso para você. Isso aqui é dedicado a você. Então a festa da dedicação, também conhecida como a festa das luzes, é uma festa que a gente dedica alguma coisa a alguém. Eu já vou adiantar para você. É a festa que você dedica as suas coisas, a sua vida, dedica a sua família, dedica a sua casa, dedica o seu tempo a Deus. Festa da dedicação. Salomão fez os dois pilares e disse, eu dedico a Deus. Eu dedico ao Senhor. Então isso aqui é a dedicação para Ele. Isso aqui significa as coisas que eu entrego ao Senhor. E Jaquim Boaz é aquele que estabelece porque ele tem força. É isso que significa Jaquim Boaz, ou no original Jaquim Boaz. Você lê no hebraico de uma forma inversa do que você lê no português. Se fosse no português, você lê de frente para a porta, você ia ler a coluna direita, depois a coluna esquerda. No hebraico, você vai ler da esquerda e depois a coluna direita. Você lê Jaquim Boaz, aquele que estabelece, aquele que firma as coisas, porque ele tem o poder para fazer isso. Quem chega no templo do Senhor, essa era a ideia de Salomão, quem chega no templo do Senhor vai olhar para as duas colunas e vai fazer uma leitura. Qual é o nome da coluna? É aquele que fortalece. E a outra? Porque ele tem a força. Então aquele que fortalece, porque ele tem força. Já pensou toda vez que você chega na igreja, você chega na porta e lembra de quê? Aquele que me fortalece, porque ele tem a força para fazer isso. É aquele que me dá poder, porque ele é poderoso para fazer isso. Esse é o significado da porta da casa do Senhor. Para mim isso é uma revelação muito forte. É onde eu busco os meus recursos que me fortalecem, que me firmam, é na casa do Senhor. E Ele me dá boas-vindas. É assim que Ele diz, bem-vindo meu filho à minha casa. Quando você chega, tem as duas portas. Agora, entenda como Salomão. Porque se eu li com você aí, você mal lembrou Jaquim Boaz, nem lembrei. Mas quando você dá o entendimento, é aquele que fortalece, porque ele é poderoso para isso.
E isso tem que fazer sentido. Aí assim, se fizer sentido, você nunca mais esquece. Uma vez Salomão levantou 2 colunas, você vai lembrar, eu lembrei disso. É o que me dá força, é o que me fortalece, é o que me consolida, é o que me firma, porque Ele tem poder para fazer isso. Esse é o nosso Deus. Esse é o conceito de ir na casa do Senhor. Esse é o conceito da gente sair da nossa casa, ficar diante do portal da igreja e entrar no templo de Deus. Toda vez que você entra no templo de Deus, você é fortalecido. Eu posso ouvir um amém? É assim na sua vida? É assim com você? Toda vez que você entra na casa do Senhor, você sente esse fortalecimento? Isso restaura as suas energias? Isso acontece com você? Se acontece, é verdade. Esses 2 pilares são verdadeiros. Essa mensagem aqui faz sentido. É essa consagração, essa dedicação que Salomão quis fazer. Vou colocar um nome, para que toda vez que alguém entrar na porta, lembre como é poderoso o Deus desse templo, que fortalece todo aquele que entende o seu poder. Eu vim para cá, falei para minha esposa, eu estou com uma dor de cabeça aqui, meu Deus, como pode? Eu estou pregando para você aqui, até gritando já, né? Porque aquele que me fortalece, engraçado, mas aqui nem é igreja. Mas quando eu passei por aquele portão, Rita, quando eu passei pelo portão, eu fiz uma leitura. 2 pilares, porque era isso que eu ia pregar. Toda vez que eu entro num lugar consagrado, dedicado ao Senhor, o que é que eu vou me lembrar? Iaquim Boaz? O que é que significa Iaquim Boaz? Eu acabei de falar. Aquele que me fortalece. Por quê? Porque ele tem poder para fazer isso. Ele pode fazer isso. Ele é poderoso para fazer isso. Entra na porta de um hospital. Não tem Iaquim Boaz. Entra na porta de um escritório de um advogado. Não vai estar isso escrito. Agora entra na porta da igreja. Iaquim Boaz. Desde essa época que Salomão fez o primeiro templo que se tem notícia, então se bota essa consagração. Daí por diante, esse entendimento profético eu posso receber. Todo templo eu posso entender assim. E aqui em Boaz me fortalece, porque tem poder para fortalecer. Tem poder para deixar isso certo. Tem poder para consolidar a gente. Eu preciso muito dessas consolidações de Deus. Eu preciso muito dessas coisas do Senhor. E eu quero lembrar dessas coisas de Deus toda vez que eu passar na porta da igreja. Toda vez que eu passar, né, isso mesmo, né, Azaf? Toda vez que a gente entra no altar, Azaf, é assim. Eu quero lembrar toda vez que eu passar na porta da igreja, isso aqui me fortalece. Eu quero quando eu passar na rua da igreja lembrar, olha só, a igreja estava aqui. Quando a gente começou o ministério aqui em Teresina, a gente começou as primeiras reuniões no hotel. Vocês lembram? Sinceridade, quando você passa no hotel, você não lembra? Eu passei, eu lembro daqui. Eu lembro toda vez que eu passo naquela avenida, passo no hotel. Eu lembro. Foi aqui. Começou as primeiras reuniões aqui. Primeiras fotos da gente estão lá. Tem um registro. E aqui em Boaz, eu fui muito fortalecido naquele hotel. Eu fui. Eu tenho uma história com isso. Aí você vai dizer que quando a gente vem para esse lugar aqui então, você não lembra de alguma coisa que aconteceu aqui? Você lembra, tem um registro na sua mente. Passou na frente, vai lembrar, vai registrar. Só que, da mesma forma como isso aqui estabelece a gente, consolida a gente, fortalece a gente, outros registros também podem nos marcar. E a gente tem que ter um certo cuidado com esses registros, para que esses registros não atrapalhem a nossa caminhada de fé. Eu quero ler um versículo para você aqui, 2 Crônicas 28, 24. Ajuntou Acais os utensílios da casa de Deus, fê-los em pedaços, fechou as portas da casa do Senhor e fez para si mesmo altares em todos os cantos de Jerusalém. Quem fecha as portas do Senhor é a gente mesmo, né? Foi isso que esse rei chamado Acais fez. Ele logo antes, um pouquinho antes aqui, então ele fechou a porta da casa do Senhor, porque ele estava querendo construir uma casa
para ele mesmo. Então ele fechou as portas. As portas então estão fechadas. E eu lembro que algumas pessoas, uma pessoa uma vez me confessou isso, falou comigo, e disse, eu não estou indo mais para a igreja, e é meio estranho, porque eu parei de ir para a igreja, aí teve um domingo que eu senti vontade, eu fui para a igreja, mas quando eu cheguei lá, as pessoas estavam olhando para mim, é um negócio meio estranho, parecia que as pessoas estavam me julgando. A porta da igreja se fechou para mim. Mas isso aqui me ensina diferente. Quem fecha as portas da igreja é a gente mesmo. Foi assim que aconteceu com esse rei. As portas da igreja se fecharam. Ele diz, vou fechar as portas da casa do Senhor. E assim fechou. Uma geração se passa. Uma fase se passa. O ano de 2022 está concluindo, está acabando. Está já terminando, viu? Você menos esperar, vai ter fogos de artifício anunciando. Fechou-se um período. Fechou-se uma fase. Mais um ano se passou. Vai começar um outro. E aí saiu o rei Acaz, entrou outro rei. 2 Crônicas 29. Entrou um novo rei. O rei Ezequias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi, seu pai. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Aí começou um novo ciclo. As portas se abriram. Eu queria olhar esse versículo e entender um pouco melhor. Eu fui ler de novo, li várias vezes, peguei ali o original. O que esse rei fez para que as portas se abrissem? Enquanto que fechou, ele queria as construções para ele, as homenagens para ele. Eu quero que a casa seja para mim. Esse outro disse, eu vou fazer tudo como foi me ensinado pelo meu sacerdote. Eu quero fazer tudo como foi ensinado pelo meu rei, pelo meu pai, como está a referência aqui. E fez tudo que era reto, fez conforme o figurino. Gente, cumpriu princípios. Conforme estava escrito na palavra, assim ele fez. Aí abriu as portas da casa do Senhor, as restaurou. Aquele que me fortalece, porque ele tem poder. A porta se abriu de novo. Quem entrava agora podia entrar na porta, podia entrar pela porta da casa do Senhor, porque estava aberta. A igreja estava aberta novamente. Então a igreja se abre novamente. Virou o ano, a igreja se abre para você. Posso ouvir um amém? Se abre para ti. Entra para se fortalecer, porque começou uma nova fase. Ele reclamou aqui, porque no versículo 7 diz assim, ó. Também fecharam as portas do pórtico antigamente, apagaram as lâmpadas, não queimaram mais incenso, nem ofereceram nada no santuário de Deus, porque quando fecha as portas, ninguém consegue mais ser fiel. Não oferecia mais nada para Deus, não tinha mais ofertas para Deus, ninguém se confessava mais, ninguém acendia uma luz. Festa das luzes. É para você acender luz. Nós vamos acender muitas luzes daqui para a virada do ano na nossa vida. Eu quero luzes acesas daqui para o final do ano, para que você possa indicar caminhos. Luz acesa indica caminho para os pés, porque lâmpada para os meus pés é o quê? Tua palavra. Então, daqui até o final do ano, a gente vai receber muita palavra que vai iluminar nossos passos. Você não vai errar. Essa é a minha oração. Você não vai errar nas decisões, porque vai ter uma lâmpada acesa dizendo, pisa aqui. Por que vai pisar no escuro? A lâmpada está acesa dizendo, pisa aqui. Então pise lá, onde está iluminado. Não vai ter outra iluminação se não for a palavra. Se não tiver a palavra na tua vida, não vai ter outra iluminação para te ensinar o caminho certo e evitar que você erre. Então tem que ter o caminho certo, porque aí vai começar a restaurar tudo. O rei Ezequias ficou assim, como que não tem nenhuma luz acesa dentro do santuário? Como que não tem palavra sendo pregada na igreja? Como que não tem mensagem chegando nos ouvidos daqueles que querem ser fortalecidos? Porque passou pela porta, tem que ouvir palavra para iluminar os pés. Eu vou deixar palavras no canal. Essa palavra aqui vai ficar no canal da igreja. Entra lá e diz, tem uma palavra para mim. Tem uma lâmpada para os meus pés. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Tem que fazer a dedicação da tua vida nessa rota.
O que foi que esse rei fez? Ele restaurou tudo, ele fez um tempo de dedicação do templo novamente. Acende as lâmpadas e vamos dedicar esse lugar para Deus. E começou a proteção. Quem chegava na porta do templo, estava tudo restaurado. Pode entrar, porque nós entramos aqui num processo de restauração. Nós vamos fazer um processo de restauração aqui da nossa casa. A nossa casa vai ter essa restauração estabelecida. Todo ano nós fazemos isso. Todo ano é ano de ungir as portas das casas. Chegou nessa época, dedicação. A gente dedica de novo. De novo. Todo ano a gente dedica. É um processo para que a luz nunca se apague. É importante. A porta da casa é importante. É o filtro. Só entra na minha casa quem eu deixo. Só entra no meu lar quem eu permito. Então tem a porta física. Mas tem outras portas também. Com a chegada das comunicações digitais, existem portas virtuais agora. Você pode convidar qualquer tipo de pessoa para a sua casa sem ela colocar os pés lá. Mas pela rede social, pode entrar na tua casa. Pode te ensinar muitas coisas. Pode fazer terapia com você. Terapia funciona? Você vai lá com o profissional que está fazendo terapia com você. Fisioterapia. Teve um problema, andou na coxa, teve que fazer um tratamento, agora tem que voltar a andar. E daí começa a fazer fisioterapia. Vai fazendo movimento, 3 vezes por semana. Quando está com 1 mês de fisioterapia, a pessoa volta a andar direitinho? Não é assim o resultado que a gente vê? Voltou a andar. Terapia com o psicólogo. Ritinha vai me corrigir se eu estiver errado. Então vai lá fazer uma terapia. Então faz uma sessão, faz outra, 3 vezes por semana. Aí a pessoa vai sendo condicionada naquela sua mentalidade novamente. Funciona ou não funciona? A pessoa vai ser recondicionada na sua mentalidade, ajusta muitas peças e ela começa a funcionar direito. Então terapia funciona? Então você imagina se você convidar virtualmente uma pessoa para entrar na sua casa para fazer condicionamento na sua mente. Eu não perco uma publicação daquela pessoa. Ela todo dia está dentro da minha casa falando comigo. Eu não perco um capítulo da série. Toda semana está lá. E novela? Novelas são, em vez de sessão de 3 dias na semana, novelas são quantos dias na semana, gente? Uma sessão de 1 hora, 6 dias na semana. Você acha que o tema da novela vai lhe condicionar ou não vai? Terapia não funciona? Vai condicionar ou não vai? Você vai começar a pensar igual o quê? Agora imagina se tu assiste novela. Agora imagina se você assiste novela 15 anos da sua vida. 15 anos, 6 dias por semana. Você vai pensar igualzinho ao autor da novela ou não vai? Isso vai te condicionar ou não? Ou então terapia não funciona. Mas tendo a verdade que terapia funciona, isso foi o Ricardo Ventura que falou, né? Ele falou lá e disse, olha, é uma terapia. Você vai começar a pensar igual. Então tenha cuidado com quem você convida para dentro da sua casa, mesmo que virtualmente, porque pode começar a te ensinar coisas e te condicionar. Depois é precisar restaurar as portas. Se uma pessoa toca a campainha da minha casa, só vai entrar se eu permitir? Eu permito, então pode entrar. Se é a campainha do celular, né, mensagem nova, assiste aqui o canal. Aí você vai lá e assiste, tenha cuidado com o tema, porque pode te condicionar. Se assiste palavra, vai iluminar os teus pés ou não? Qual é a melhor terapia? Será que é pegar a palavra de Deus como lâmpada para os pés? É a melhor terapia? E vai iluminar os teus caminhos? Ou a melhor terapia é o especialista que você achou na internet, que vai te ensinar tudo sobre, sei lá o quê, saúde. Ele vai te ensinar tudo. E vai iluminar os teus pés? Lâmpada para os meus pés é o especialista? Não. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então é ela que precisa ser a dedicação da minha vida. Eu vou me dedicar à palavra. Parece que você não gostou, mas para mim faz sentido. Amém? Amém. Oh, melhorou, amém? Eu vou me dedicar à palavra, porque ela vai iluminar os meus pés. Eu vou poder fazer o filtro. Uma vez que a porta está consagrada, é um filtro. Só entra quem passar pela consagração. Me fortalece porque o que é que tem no filtro do pórtico que Salomão ergueu? Me fortalece porque tem poder para me fortalecer. Então só entra o que me fortalece.
porque tem poder para me fortalecer. Vai entrar notícia que me enfraquece? Eu não posso permitir. Então a porta é um filtro para mim. E aqui, Boaz é um filtro para a sua vida. Por que essa porta é tão importante, gente? Por causa de João, capítulo 20. Aí eu vou querer que você abra. Pegue aí a sua Bíblia linda, maravilhosa. E se puder marcar para você não esquecer essa passagem, marque. Evangelho que João escreveu, capítulo 10, o versículo 22. Marque, porque eu quero que seja um marco essa mensagem na sua vida. A mensagem que filtra aquilo que não lhe fortalece. João 10, 22 e 23. Celebrava-se então em Jerusalém uma festa. Qual era o nome da festa? Festa da dedicação. Você sabia que tinha essa festa? Está na Bíblia, é uma festa da Bíblia. Festa da dedicação. E era o quê? Inverno. Ainda bem que aqui está nevando, né? Está sentindo aí a neve? Era inverno. Andava Jesus passeando no templo. Agora me diga aí onde. Onde que ele estava? No pórtico de Salomão. Pessoal, é nesse pórtico aí que Salomão tinha levantado. Vamos passear. Quando a gente vai passear, vamos passear no parque da cidade, né? Aqui, vamos passear no parque da cidade. Aí Jesus chamava os discípulos para passear onde? Vamos passear onde? No pórtico de Salomão. Cara, imagina. Como eu queria, né? Vamos passear hoje? Vamos onde? No pórtico de Salomão. Cara, impressionante. Você ia para o passeio com Jesus, dava de cara com as duas colunas. Qual o nome delas mesmo, hein? Vamos passear com Jesus? Vamos, porque quando a gente passeia com Jesus, ele fortalece, porque ele tem poder para fazer isso. E aqui, Boaz. Vamos passear junto? Vamos, onde? No pórtico de Salomão, porque lá a gente é fortalecido. Jesus tinha cada passeio, hein? Festa da dedicação. Eu já tive que responder algumas vezes. Vocês não são muito judeus, não? Não. A gente é crente, irmão. A gente é crente em Jesus, a gente é cristão. A gente é crente em Jesus. Mas é porque tem essas festas? Está na Bíblia. Mas que festa é essa? Festa mais doida, festa da dedicação. Essa festa é doida, então Jesus também é, porque ele estava onde? Em Jerusalém, nessa época. Na festa da dedicação. Era a festa da dedicação. Jesus foi para onde? Para a igreja. Porque o pórtico de Salomão era bem na entrada. Ele ia passear lá durante a festa. Então essa festa aqui é uma festa antibíblica ou é uma festa bíblica? É a festa que me fortalece. Porque é a festa em que eu dedico de novo o templo a Jesus. Eu dedico o templo da minha vida a Jesus. Ou não sabeis vós que o vosso corpo é o quê? Templo e morada de quem? Vocês não sabem disso, não? Então dedique a ele. Quando? Jesus fazia isso sempre nessa época aqui. Quando chegava a festa chamada da dedicação. É uma celebração que nem Ezequias fez. Igualzinho ao que Mateus Macabeus mandou fazer. Mateus Macabeus, depois da invasão, aí você vai pesquisar, tá? Não vai ter tempo para isso. Mas você vai pesquisar, Mateus Macabeus, festa, Mateus mandou, pois Mateus mandou e Jesus obedeceu. Já acredita nisso? Pois era. Porque a festa da dedicação só foi instituída depois que Mateus Macabeus disse que vai ter que celebrar. É um milagre muito grande. O templo estava fechado, a porta selada e ninguém acendia uma luz dentro do templo. Com a revolta dos Macabeus, aí Judas Macabeus entrou e disse, vamos ter que acender. Acende a lâmpada por 8 dias, e se acendeu a lâmpada por 8 dias. Voltou a ter luz dentro da casa. Ele instituiu, vai ser chamado festa da dedicação. É quando a gente lembra de dedicar a casa do Senhor para o Senhor de novo, acendendo luz. E assim se faça em todas as casas. Na festa da dedicação, Jesus obedeceu. Ele disse, eu vou celebrar.
eu vou lá para o templo celebrar a festa da dedicação. E ele estava passeando no templo e celebrando. Ele uniu os significados da dedicação no lugar e também no tempo. No tempo certo, no lugar certo, celebrando a dedicação. E é isso que eu quero propor para a gente aqui. Pastor, a minha casa, eu já dediquei ao Senhor. Eu lembro, Rita e Stephanie receberam a gente aqui quando era só mato. A gente veio, orou, dedicando a terra. Aqui seja a habitação. Que receba os irmãos da igreja. Está vendo como é bom? Já foi dedicado. E a gente faz o quê? Uma homenagem. Toda vez que chega fim de ano, dedica de novo. A minha casa lá, pastor, já oramos, ungimos as portas. Amém? Aí que chegou o tempo certo. Festa da dedicação é festa de dedicar a casa de novo. Você vai chegar em casa hoje e vai fazer isso, vai dedicar de novo a sua casa a Deus. Você vai dedicar a sua vida a Deus, a minha vida dedicada ao Senhor. Por que tem que fazer? Ué, é uma homenagem. Passou na frente, eu lembro. Passou na frente, tem um nome. Você tem um nome? Tenho, eu sou filho do Deus vivo. Eu tenho um nome no reino do Espírito. Eu sou dedicado a Ele. Dedica de novo. Todo ano. Jesus não fez? Você não pode fazer não também? Te custa tanto dizer isso, Senhor, eu sou dedicado a Ti. É muito custoso. Não vale a pena essa memória? Senhor é o que me fortalece. Não vale a pena dizer isso? Pelo amor de Deus, vale. Vale chegar todo ano e dizer, e é isso que a gente faz aqui. Por que essa festa? Porque é a festa que eu me dedico a Deus. É a festa que eu me lanço a Deus. E é a última do nosso ano, né? Chegou aqui no final do nosso ano, aqui no Ocidente, é a última festa. Celebramos todas. Aí na última a gente diz, Senhor, ainda estamos dedicados a Ti. Vai virar o ano e vai vir coisa boa na frente, porque estamos dedicados àquele que nos fortalece, porque tem poder para nos fortalecer. Ninguém mais tem poder, gente. Qual é o melhor coach que você conhece? Ele não vai ter esse poder de te fortalecer como Jesus tem. Jesus tem esse poder e é Ele quem te fortalece. Traga a sua dificuldade para Ele. Coloque no altar e diga, Senhor, está aqui as 2 colunas. Eu recebi essa palavra para mim iluminou os meus passos. Essa palavra me ensinou. Essa palavra que me fortalece. Todo mundo tem desafios, eu tenho desafios. Ah, se eu te contasse os meus desafios, você ia dizer, pastor, pelo amor de Deus. Que desafio é esse? Eu tenho meus desafios. Todos nós aqui temos. Coloque diante daquele que te fortalece. Porque desafio vai cansando, não vai não? É batalha, é luta, dia após dia. Quando virar o ano, quantos dias você vai ter de batalha na sua frente? 365? Não vai cansar não? Então é melhor alguém te fortalecendo? Olha para as 2 colunas. Qual o nome delas? É um exercício que eu estou fazendo contigo, para você não esquecer. Chegou na porta da igreja e aqui em Boaz. Aquele que me fortalece, porque ele tem poder para isso. Vai chegar na porta da sua casa hoje. Consagra. Tem óleo lá? Coloca óleo. Tem azeite? Coloca azeite. Meu amigo, coloca qualquer coisa na sua mão. Unja diante de Deus e diga, Senhor, portas dedicadas a Ti, porque é dia da dedicação. Eu vou dedicar ao Senhor. Está dedicado. Mais uma vez, ano que vem farei de novo, porque é a minha homenagem, é a minha dedicação ao meu lar, à minha casa, dedicada ao Senhor. Aí você coloca a sua mão na sua cabeça também se dedicando, porque a sua vida também está dedicada ao Senhor. Essa festa é exatamente para isso. Para você lembrar de se dedicar ao Senhor, dedicar a sua casa ao Senhor. Uma pessoa me falou essa semana, tempos estranhos, né? Em tempos estranhos se faz o quê? Protege a sua ilha. E eu fiquei assim, uau, negócio filosófico, né? Mas faz todo sentido. Se está estranho lá fora, irmão, dentro da tua casa, está bênção. Está uma bagunça lá fora, mas na minha ilha, está tranquilo. Mas lá fora ninguém entende nada. Mas lá em casa todo mundo entende tudo. Não, mas lá fora está desorganizado, é uma bagunça. Mas lá em casa a gente já organizou a casa está organizada, está dedicada ao Senhor. Lá fora está tudo escuro, apagado, ninguém enxerga nada. Mas lá em casa tem luz. Acendemos a luz lá em casa. Lá em casa a gente vê as coisas, a gente está enxergando. Lá em casa está a bênção. Cuida
da sua ilha. Ninguém entende nada. Lá em casa a gente está entendendo tudo, porque lâmpada para os meus pés é a tua palavra. A gente está entendendo tudo, porque tem palavra. Aqui nessa igreja tem palavra. Então você está entendendo tudo. Aqui a gente está entendendo tudo, porque tem palavra para direcionar. Então hoje é tempo de fazer o quê? Vai ter muita gente fazendo um bocado de coisa, mas você quando chegar em casa vai fazer outras coisas. O que você vai fazer quando chegar em casa? Dedicação. Dedica a tua casa. Dedica o teu quarto. Dedica a tua cama. O lugar onde você coloca a tua cabeça. Dedica a Deus. Você vai me surpreender com um testemunho. Pastor, eu tive um sonho. Foi só dedicar o travesseiro. Por falar nisso, troque seu travesseiro. Eu não sei que ácaros tem lá. Troque. Para que você tenha um sono limpo, em nome de Jesus. Eu vi uma palestra de uma pessoa que trabalha com hotelaria. E ela disse que a maior troca que ela faz é de travesseiro de 6 em 6 meses. Aí ela disse que fez teste em laboratório. Travesseiros vencem com 8 meses. Eu disse, não pode. Ela vence. Fica uma colônia de bactérias e ácaros. E ela começou a me impactar com aquilo. Gente, me deu um embrulho no estômago. Eu fui comprar outro travesseiro. Eu fui comprar outro. Eu sei que você está começando a calcular. Quando foi que eu comprei aquele lá? Compre outro. Não fique calculando, não. Vá lá e compre outro. Vamos dedicar. Vamos dedicar. Desde quando eu casei, pelo amor de Deus. Vamos dedicar. Dedique a sua casa. Dedique a sua vida. E aqui, Boaz. Porque você vai ficar esse próximo ano vai ser um ano de muita fortaleza, viu? Você vai se fortalecer muito. Essa é a palavra para você, você vai se fortalecer bastante. Vai ser uma bênção, você vai ver. Organiza a tua casa, organiza a tua ilha está protegida. Não lá fora, a tua ilha está protegida, porque ungiu as portas. É um filtro, só vai entrar boa terapia na tua casa. Em nome de Jesus. Quando você começa a ler o livro de Atos, os apóstolos iam para onde? No pórtico de Salomão. Vamos reunir os discípulos onde? Pórtico de Salomão. Hoje toda a Bíblia é fácil fazer uma pesquisa. Faça lá, pórtico de Salomão, e se impressione com o que acontecia lá. Os apóstolos curavam no pórtico de Salomão. Os apóstolos pregavam lá para toda a multidão nos pórticos de Salomão. Depois que Jesus ressuscitou, foi para o céu, os apóstolos continuaram fazendo o mesmo passeio. Vamos passear onde? Lá, no pórtico de Salomão. Eu vou passear lá na tua casa. Lá no pórtico da casa da Maria, lá no pórtico da casa da Paloma. Eu vou passear no pórtico da casa de vocês. É similar ao pórtico de Salomão. Vamos ungir a nossa casa, ungir a nossa vida. Assim nós vamos celebrar a festa da dedicação desse ano, em nome de Jesus. Amém?